Olá! Deixa eu desenrolar aqui meu fone para ficar melhor, né? Boa noite, meu povo! Que pessoas pontuais, né? Morro de orgulho. Karina, Fran, Mirla, muito bem. Começa a chamar as amiguinhas aí, porque hoje a conversa é boa, né? Hoje a gente vai falar sobre comunicação. Geralmente vocês sempre me perguntam, né? Ai, Eliane, não sei falar com meu marido, não sei falar com a minha mulher. Então hoje é o dia, tá? A gente vai receber uma convidada especial, a Ju. Ju já tá por aqui, será, gente? Eu sou péssima pra achar, viu, meu povo? Então, caso ela entre aí, vocês me avisam, tá? Muito bom. E aí, vocês falam, vocês estão aonde? Me contem. Bom estar com vocês, né? Eu tava bem atarefada esses tempos com a... Ainda tô, né? Com a jornada Vagina Fitness, mas eu sempre sinto saudade, né? Desses momentos. Tá baixa a voz? Vamos ver se eu aumento aqui. Melhora alguma coisa? Vejam aí se melhorou. Estão me escutando? Ju, aqui, Ju. Transmitir ao vivo. Achei. A Ju ali, tô aqui! Tô aqui! Muito bom. Oi, Ju! Oi, oi! Boa Boa noite! noite! Muito bom estar com você, muito bom estar com essa mulherada toda aqui. Chama os homens também, viu, gente? Pois Homem também tem é, que ouvir esses esquemas. Aliás, hoje, Ju, teve alguém que conversou comigo e falou assim: Ai, Eliane, por que você não faz lives mais voltada para os homens? Aí eu, qual que não é? Né? sim, Comunicação. Homens precisam aprender. com Sobre certeza. desejo sexual. Cadê os homens? Excitação. Cadê os homens? Né? Então, aqui, olha, gente, esse conteúdo aqui do Laço e Soma é para homens e mulheres, tá? Para Exatamente. Teve pais, até para uma live que filhos. você falou de papéis, né? O papel do homem e da mulher. Não é só para mulher isso, gente. Chama os maridos para assistir Tem que também. assistir, tem que assistir, tem que ouvir tudo, aprender junto, né? Por isso que a gente está aqui. É claro, né, que a gente tem que entender assim que o IG ele é formado pela maioria de nós somos em maioria mulheres, né? Mas tem muitos homens, eu recebo muita pergunta de homem, tá? Muita coisa que os homens também querem aprender, querem saber, querem conversar mais com as esposas. E esse tema de hoje, Ju, importantíssimo, né? Importantíssimo, porque comunicação, se tem um negócio que pega no casamento, é o raio da comunicação, né? E vai pegar sempre, né? Então já vamos começar assim. Pega pra mim, pega pra você também aí, Ju. Você é humana como nós. Pega para todo mundo, né? Casamento é uma escola que a gente nunca se forma. A gente Isso tem que mesmo. estar sempre aprendendo, sempre se reinventando, sempre se ajustando, né? Às vezes as pessoas pensam assim: ah, vou casar e vou resolver minha vida, a gente vai se ajustar e tudo. E, gente, é um eterno ajuste, é uma eterna conversa, é uma eterna comunicação, aprendizado sempre, né? Sempre, sempre. E olha, casamento. Eu gosto quando a Ellen White ela usa um dos textos dela e ela fala assim que casamento existe para nossa salvação, né? E é isso mesmo. Casamento é uma oportunidade de salvação, ter filho é outra oportunidade de salvação. E essa é uma escola onde a gente nunca vai receber diploma. E a gente vai aprendendo a cada dia. Quando a gente acha que tá ficando bom, né, Ju? Muda alguma coisa. Muda e a gente Tá tem que ficando aprender de bom. novo. Tá ficando bom, aí vem o primeiro filho, né? Aí É. tô acostumando com o menino, aí ele começa uma nova fase, começa a comer, começa a engatinhar e a gente vai tendo que mudar sempre, né? Isso é bom, né? Isso é muito bom. Meninas, eu tô muito feliz de receber a Ju aqui. Quantas de vocês já conheciam a Ju? Me respondam aí. Depois eu desativo os comentários, mas vamos conversar um pouco. Me digam aí quantas de vocês que já conheciam a Ju. A Ju tem um projeto lindo, né? Que eu conheci, inclusive, antes de conhecê-la. Enquanto Ju que ela é. Gente, ó, eu já conhecia o marido da Ju, né? Ele é meu... Como é que chama quando é da mesma época, assim, de internato? Sei lá, Contemporâneo. contemporâneo.
Eu conheci o marido, né? Na época que eu estudava. E aí, depois, quando ele voltou para fazer o mestrado, ele voltou todo empolgado com esse projeto lindo da Ju, que é esse projeto Guardião do Lar, né? E aí eu fui lá e pedi para ele um exemplar para mim. E desde então eu já conhecia, né, a Ju. Então, se vocês não conhecem a Ju, entrem em contato com ela, vai lá pro IG dela, acompanhem todo o conteúdo dela, que eu tenho certeza que vocês só serão pessoas melhores, tá? Depois disso. Então, não se esqueçam de procurar a Ju. Fala aí, Ju, seu IG, que eu não tô lembrando aqui de cabeça. Juliane O. Caetano. Pronto. Tá vendo? Depois eu vou colocar também para vocês ficarem ligadinhas e começarem a seguir a Ju, viu? E a gente está aqui para a gente conversar um pouco sobre comunicação. E a gente tem uns temas aqui bem bacanas, tá? Então chama o povo aí que vocês conhecem para assistir essa live, porque a gente vai falar, ó, sobre a maneira que os nossos pais se comunicavam conosco, e acaba refletindo na forma como a gente se comunica hoje, né? Não, e também, né, acaba influenciando, Ju, a forma como eles se comunicavam entre eles também, né? Então, a forma como eles se comunicavam, como se comunicavam com a gente, e que acaba interferindo no nosso comunicar-se hoje, né? Então, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre como evitar, né, padrões prejudiciais de comunicação, né? E isso é muito, muito importante na convivência com os nossos filhos, esses padrões de comunicação que a gente às vezes repete também com o marido, é um negocinho, né? Difícil. Atritos, né? Como é que a gente faz para resolver atritos na hora da resolução de um problema de casamento, né? E às vezes começa lá no namoro já, né? Vem um monte de casal pra mim, Ju, e fala assim: eu acho ótimo, porque eu namoro há 3 anos e a gente nunca brigou. Aí eu já fico assim, né? A gente nunca se desentendeu. Por que que eu fico preocupada? E aí fica logo a dica pra vocês, meninas que estão assistindo, e rapazes e todos. Toda relação tem conflitos, tá? Toda relação tem conflitos. Se não tem conflito, alguém tá se negligenciando. Alguém tá deixando de se comunicar, tá deixando de falar o que pensa, né? Tá sofrendo calado, certo? Então, ó, fica ligado, porque conflito sempre vai existir. Tá, não precisa ser desrespeitoso, né? Não precisa ser um negócio de quebra tudo, né? Mas conflitos vão existir, tá bom? E quando o marido não gosta de conversar, vamos dar solução para isso também, viu, Alessandra? Então fica tranquilo aí, que daqui a pouco a gente chega aí. Então deixa eu deixar a Ju se apresentar para vocês, falar aí um pouquinho sobre a trajetória dela, né, de onde ela é, como é essa família dela que é tão bonita. Fala aí, Ju. Oi, meninas e meninos, boa noite. Eu sou Juliane Caetano, sou mãe de Arthur, Laura e Ian. Minhas três bênçãos estão sendo cuidados agora pelo marido, né? Ele me falou, meu esposo foi do IAN na época dela, né? Ele fez teologia. E nós cuidamos de uma igreja aqui em Campinas, distrito do Jardim Olina, aqui em Campinas. E eu sou formada em letras, na verdade. Amo ler, amo escrever e faço revisão de texto, mas eu me apaixonei muito pela área de família, né? Eu acho que depois de escrever O Guardião do Lar, que nem era assim, não era intenção, como eu conto, né? Não era intenção se transformar num livro, numa jornada, nada disso. Era só uma coisa minha, né? E aí, assim, depois disso, eu comecei a perceber a real necessidade que a gente tem de falar mais com as famílias, de falar mais com os casais. E de tanto ler, de tanto estudar, eu acabei enveredando para a área de terapia familiar sistêmica. E aí estou estudando muito, aprendendo muito e aprendendo que na prática não é tão fácil quanto na teoria, mas a gente aprende, a gente treina. E tô amando, tô amando. Então, eu comecei a publicar muita coisa no Instagram. Eu acho que família é um projeto de Deus, a gente precisa investir.
E o que a gente puder fazer para melhorar o nosso relacionamento, para otimizar o casamento, não vai ser perfeito nunca. Talvez não seja aquela coisa assim, que a gente sonhou, né? Toda aquela expectativa de príncipe encantado no cabelo, no cavalo branco que a gente tinha quando era criança. Mas é bênção. É uma bênção de Deus para a nossa vida e nos torna pessoas melhores, sim, assim como a maternidade também. Então, acho que é super válido a gente falar sobre família. E eu admiro muito aí o teu trabalho, o teu livro, indico e dou de presente para a galera. Eu acho que a gente tem que fazer isso, assim, tem que desmistificar, tem que falar sobre e ajudar as famílias, né? Sim, e família, eu concordo com você, Ju, é um projeto de Deus e tudo que é projeto de Deus é extremamente perseguido pelo diabo, né? Então a gente precisa sim cuidar das entradas das nossas casas, a gente precisa sim cuidar dos nossos filhos. A gente erra o tempo todo, né? A gente vai errar mesmo querendo acertar, mas estaremos aqui na luta, né? E quando a gente está pertinho do Senhor, Ele nos ajuda, né? Então vamos pensar aí sempre em família. Quando a gente pensa, né, que família é um projeto de Deus, a gente se torna mais resiliente também. Ontem eu estava lendo alguns dados estatísticos e eu fiquei assim assustada, porque houve uma mudança muito grande, por exemplo, na forma como as pessoas se relacionam e nos motivos pelos quais elas se separam, né? E uma das coisas que eu li ontem foi o seguinte: que as pessoas hoje, elas não se separam, né? Elas também se separam por causa de traição, elas também se separam por inúmeras outras questões, problemas financeiros, nananana, tá? Acontece. Mas o que me chamou a atenção é que hoje as pessoas andam se separando porque elas andam procurando uma sensação melhor, né? Então é como se se fosse assim, eu tô aqui casada, mas eu começo a pensar assim, eu acho que eu podia estar melhor. Eu acho que eu não estou vivendo todo o potencial da minha vida dentro deste casamento. E aí a gente começa a criar uma imaginação de um cenário que seria melhor, tá? E isso vai fazendo com que eu acabe perdendo o interesse pelo relacionamento que eu tenho, pelas coisas boas que ele tem. E eu passe a crescer o olho, assim, né, de uma forma intensa nas coisas negativas. E muitos casamentos aí, né, terminando simplesmente por você achar, né, que você então pode viver algo melhor, né, ter algo mais intenso, né? E como é importante a gente refletir que quando a gente enxerga a família como um projeto de Deus, é essa família, né? Essa família aí que você um dia sonhou, que um dia você idealizou, que o ideal, né, caiu, o imaginário se desfez e sobrou o que é real. Mas o real ele pode ser bacana, né? O real Sim. ele pode ser interessante, pode ser uma convivência boa e a gente está aqui para isso, né? Para a gente poder conversar um pouco mais sobre algo que pega aí nos relacionamentos, que é a comunicação. Então, vamos aproveitar aqui, meninas, o máximo da Ju, né? Vão mandando aí para as coleguinhas de vocês, para o povo, para a gente aumentar o número de pessoas aqui online. Fiquem espertas, porque hoje eu vou estar conversando com a Ju, mas na quinta-feira eu vou estar falando com a Laís, tá? A Laís Lins. A gente vai estar conversando sobre o feminino. Então, rolou muita coisa aqui esses dias no IG sobre o feminino, né? E esse negócio de feminino, feminino. E eu sou muito a favor do resgate do feminino. A Ju também, tenho certeza que ela também é a favor do resgate do feminino, respeitando o masculino, aproveitando o que cada um tem de potencialidade. E nós falaremos sobre isso na quinta-feira, certo? E hoje a gente vai falar aqui sobre comunicação. Então, Ju, a gente sabe, né, que eu escuto muito das minhas seguidoras e até antes da gente começar aqui a live, eu estava lendo alguns comentários de algumas pessoas falando assim: Eliane, eu tenho medo de me casar. Eu tenho medo de me casar porque eu já vejo o sofrimento da minha mãe. Então, eu amo meu pai, né? Meus pais estão juntos, mas eu vejo que minha mãe sofre nesse relacionamento. Ou então é uma pessoa que fala assim: Eliane, eu vim de uma família de pais separados
e agora eu tenho medo de casar, eu tenho medo que no meu casamento aconteça a mesma coisa que aconteceu lá no casamento dos meus pais. Por quê? Porque a gente viveu, né? A gente viveu nesse contexto familiar. Quantos anos, né? Eu vivi pouco, porque eu fui cedo pro internato, né? Mas eu fiquei 14 anos em casa. E nesses 14 anos, eu vi muitas brigas dos meus pais, muitos conflitos, muitas confusões. Meus pais se separaram com 17 anos, quando eu tinha 17 anos. E quando eu pensava em casamento, claro que vinha um medo, né? Principalmente nessa fase da adolescência, 14 anos. E, e aí eu começo a pensar assim, né? Às vezes essa maneira como os nossos pais se comunicavam, essa maneira como não só entre eles, né, mas também como que esses pais se comunicavam comigo, interfere hoje no casamento, né? A gente começa a perceber que nas nossas casas a gente recebe, a gente acaba tendo uma influência aí desses momentos iniciais da vida, né? Então fala aí um pouquinho pra gente, Ju, o que é que você pensa sobre tudo isso? Eu sempre falo assim para os pais, né, que nós, como pais, nós somos responsáveis pela cosmovisão que a nova geração vai ter a respeito de casamento, que os nossos filhos vão ter a respeito de casamento. Porque a maneira como nós nos comunicamos dentro de casa faz toda a diferença. Dá a eles a visão, a vontade ou não de querer construir uma família, né? Porque se o pai, se a criança, né? Eu até fiz um post um tempo desse que diz assim que quando o casal está um insatisfeito com o outro, eles não conseguem passar um ambiente de segurança para os filhos que estão ali. Não tem nada a ver com o filho, mas os dois não estão se dando bem, um está insatisfeito com o outro. Mesmo assim, a criança, o adolescente, aqueles filhos, eles vão se sentir inseguros, porque a gente jura que eles não percebem, mas eles percebem. Eles Claro. sabem, né? Imagina um pai que está sem falar com a mãe, não sei quantos dias, falando só o básico por dois ali, não sei o que. Você acha que a criança não percebe? Né? Eu assisti até um clipe um tempo desse de uma moça que era pedida em casamento. Aí o rapaz pedia em casamento e ela ficava pensando assim, e vinha na memória dela o pai sentado num canto, a mãe sentada no outro, os dois não se falavam, viviam como dois desconhecidos e o clipe girava em torno disso. E aí ela pensava, via todas aquelas cenas dos pais e ela dizia assim: a gente pode até se casar, mas é porque eu não quero viver dessa forma, eu não quero que você pare de falar comigo, eu não quero que a gente se torne dois desconhecidos, eu não quero, não quero. No final ela dizia não. No final ela dizia assim, pensando melhor, eu não quero, Acho que não não. quero me casar, não, acho que não. Por quê? E Porque na cabeça dela o casamento era aquilo. sim, A gente é, começa bem e depois a gente para de se falar e não olha um na cara do outro, né? isso é muito impactante, né? Porque eu me lembro que quando eu tinha 14 anos, eu sempre conto essa história. Quando eu tinha 14 anos, um dia, minha mãe, ela chegou para mim e perguntou quais eram os meus sonhos, né? E aí, Ju, eu falei o seguinte para minha mãe. Eu falei assim: "Ah, meu sonho, morava aqui em Brasília, né? Aí eu falei assim para ela: "Olha, o meu sonho é ter um apartamento na Asa Sul, ter um filho e estudar." E aí minha mãe, ela ficou encucada, né? Ela falou assim: "Uai, mas minha filha, como é que você não quer casar?" Aí eu: "Deus me livre." Foi o que eu respondi, né? "Deus me livre." Ela: "Como que você vai ter um filho sem casar?" Aí eu: "Do jeito que todo mundo tem, né?" Então, ó a cabeça da pessoa. E aí, naquela época, eu me lembro que minha mãe ficou assim muito assustada, né? Ela é uma mulher de muita oração e ela começou a orar muito por mim. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que essa minha percepção naquela época, ela tinha tudo a ver com o que você está falando, tá? Por quê? Porque eu assistia, né? Eu assisti o desdobramento da relação dos meus pais. Então, eu assisti meu pai estar sentado em um sofá de 3 lugares e minha mãe sentada do lado dele e ele pular para o outro lado do sofá. Eu nunca vi meus pais andarem de mãos dadas. Eu nunca percebi carinho entre os dois de meu pai chegar do trabalho e terem um momento ali de Uhum. reencontro,
certo? Então, e eu não tô nem falando de discussão, imagina. A gente está falando exatamente de questões aqui, como você viu nesse clipe. Então, é esse flashback que vai vindo, né? Mas é Uhum. tão interessante a gente pensar que quando a gente começa a namorar, geralmente a gente pensa em construir algo diferente, né? Então a gente Sim. começa a namorar e começa com aquela ideia assim, vamos construir uma coisa diferente. Não, nunca vou passar pelos problemas, né, que os meus pais passaram, porque a gente tá ali naquele momento de amor, né, aquela coisa. E muitas vezes, depois que a gente se casa, a gente se pega exatamente nas mesmas situações, né? E aí é onde a gente começa a perceber esse grito, né? Esse grito da infância, né? Essa comunicação dos pais que era difícil lá na infância, e aí a gente percebe, né? Hoje, então, se repetindo nas nossas vidas. E aí, Ju, faço o quê? Faço o quê quando esse negócio começa a repetir? Tem gente que tem nem percepção, né? Eu acho que o primeiro passo é a percepção. Tem que se perceber, né? Porque é como você falou, a gente. Não, resolvi casar. De jeito nenhum que eu vou cometer o erro que a minha mãe cometeu. Ou até com o filho, né? Nunca que eu vou falar com meu filho desse jeito. Nunca que eu vou dizer isso pro meu filho. Enfim, daí quando a gente menos espera, a gente tá falando a mesma coisa pro filho, tá falando a mesma coisa pro marido, tá agindo do mesmo jeito. Aí você faz assim: meu Deus, eu sou minha mãe, né? Eu tô falando a mesma coisa. Mas é importante a gente se conhecer, a gente voltar um pouquinho lá na nossa infância, no que era que a gente via, no que era que a gente ouvia. Por que que eu estou repetindo esse padrão? E não só nos conhecer, conhecer a história do outro. Porque o que eu sempre falo, se você conhece a história do outro, sabe como era a família dele, se conversava, se não conversava, como era o estilo, como era a comunicação, então você vai ter uma compreensão maior das atitudes do outro. Se conhecer o outro antes de casar é melhor ainda, porque você escolhe se você quer lidar com isso ou não, né? Mas a gente sabe que tem coisas que a gente não percebe quando tá namorando. Tá apaixonado, então olha e diz assim, não, essa dificuldade aqui a gente supera. O povo diz que é difícil, mas a gente supera. E aí, quando casa, é exatamente essa dificuldade que a gente foca nela e não quer resolver, né? E fica culpando o outro. Mas, por exemplo, né, eu até comentei hoje numa resposta lá que eu dei para uma pergunta que a menina fez, né? Quando você é criado, por exemplo, numa casa, numa família, onde diz assim, criança não tem querer, onde você não podia dizer o que você gostava ou o que você não gostava, onde qualquer coisa que você fazia, que você discordava, era tido como uma afronta. Você não podia falar que você não gostou. Você não tinha o direito de expressar a sua opinião. Então, quando você casa, o que é que vai acontecer? Você vai ter medo de falar com o outro o que você sente, aquilo que te incomoda, aquilo que você não gosta, ou que precisa melhorar, ou que você está sentindo, porque você passou a sua infância todinha e a sua adolescência todinha ouvindo que não podia dizer, né? Que você não podia. Aí o quê? Cresce com dificuldade de falar para um chefe alguma coisa que está incomodando, cresce com dificuldade de falar para o marido, de conversar com o marido, de conversar com a esposa. Por quê? Porque nunca teve o seu sentimento validado, né? Ou então, isso aí que você está sentindo, é besteira, eu vou dar um real motivo para você chorar, vá logo arrumar uma pia de louça para você lavar. Aí o que é que você fala? Meu sentimento, ele não tem valor. Deixa eu me fechar aqui, né? Deixa eu construir aqui ao redor um muro, porque eu tenho que me virar sozinho mesmo. Se eu for falar, o outro vai me atacar. É uma coisa inconsciente que a gente desenvolve. Eu não vou falar porque eu vou ser atacado. Ou, por exemplo, né, aquele marido que você começa a falar com ele, ele vai se encolhendo, assim, ele vai se fechando, né? E a mulher tá ali reclamando, falando, e ele vai se fechando. Quanto mais ela reclama, quanto mais ela pede atenção, mais ele se fecha, mais ele se retrai, mais aí você fica, mas por quê? Vai conversar com ele, começa a ouvir a história dele, e você vai ver que provavelmente não teve o seu sentimento validado,
foi muito criticado. Então, ele começa a se proteger desse tipo de conversa, ele começa a querer se proteger de uma possível cobrança, né, que vai receber. Então, para você ver como o que a gente recebeu na infância, né, mesmo que a gente queira deixar do lado de fora da porta de casa, quando se casa, a gente traz na bagagem. E é importante eu me conhecer e saber, não, realmente, eu tenho essa dificuldade de falar. Eu demorei a perceber isso, porque eu fui essa criança que eu não podia falar, essa adolescente que eu não podia discordar, que eu não podia falar. Então, eu achava que se eu falasse para o meu esposo que eu não estava gostando, ele ia ficar com raiva, ele não ia querer ouvir, ele não ia isso, aquilo outro. O que é que acontece? Você começa a engolir. Aí engole, engole. Só que ninguém aguenta engolir tanto tempo. Vai explodir em algum lugar, né? Então, ou vai explodir por uma besteira em cima do marido e tudo. Então, você passa a se conhecer e diz assim, não, peraí, eu vou começar a treinar, fazer diferente. Com coisinhas simples, eu começo a dizer assim, olha, quando você agiu dessa maneira, eu me senti assim. Você começa a falar dos seus sentimentos aos poucos, com coisinhas simples, para ir quebrando esses ciclos, né? Mas a importância de você conhecer a sua história, a história do outro, e saber os padrões que cada um trouxe. Porque, gente, um marido que não podia conversar em casa, que não podia chorar, que não podia dizer dos seus sentimentos, que se brigasse na rua, chegava em casa e ia apanhar e ser chamado de fraco. Ele não vai ser um marido que conversa com facilidade com você, que abre os sentimentos e que chora e isso, aquilo outro. Não vai, porque ele foi treinado para ser de maneira diferente. E às vezes, ao Ju, invés da gente compreender o outro, a gente pega e fica cobrando, né? isso é tão importante de ser falado, porque a gente está falando. Olha, meninas, a gente está falando sobre uma masculinidade tóxica, tá? Que Isso. muitas vezes, ó, vamos entender isso é muito importante. A gente está falando de uma educação que ela é extremamente repressora, e aqui eu estou ressaltando a questão dos homens, tá? Porque os homens, eles têm os sentimentos deles negligenciados muito mais do que nós enquanto mulheres. Muito, muito Muito mais. mais. Então, eu tô falando aqui de um homem que vai passar a vida inteira ouvindo essas frases que a Ju falou aí pra vocês, tá? Já começa cedo com o não, homem não chora, isso é coisa de marica. E aí vai, né? Vai aquele monte de frase que a gente vai falando e que vai construindo uma masculinidade tóxica. Aí, quando eu caso com esse homem, eu quero que ele fale sobre tudo, né? Eu quero que ele se abra comigo. E aqui eu queria reforçar um negocinho que a gente chama de mecanismo de proteção, tá? Olha, gravem uma frase que eu vou falar aqui pra vocês. Quem, quem está sendo acuado pelo outro, né? Quem está sendo assim criticado pelo outro, quem está sendo mal falado pelo outro, tem duas opções, gente. Tem a opção de se defender e de se fechar, tá? Então, quem é acusado se defende. Quem é acusado se fecha, certo? Então, deixa, ó, Ju já disse isso, eu vou repetir. Você quer uma dica para você começar a conversar com seu marido? Não acuse ele, né? E muitas vezes essas mulheres falam assim: "Ah, mas como ele tá errado?" Porque a gente enxerga com muita facilidade o que o outro faz, tá? A gente enxerga muito fácil, né? A falta da conversa, né? Então, vou até dar esse exemplo, porque se a gente for dar o exemplo da toalha molhada em cima da cama, né? Aí a gente não consegue levar para o campo emocional, né? Então, vamos falar logo do campo emocional. Então, eu tô falando para vocês de um marido, por exemplo, que é muito calado, né? Ele é muito calado. Aí você chega para ele e fala assim: "Você nunca conversa comigo." Qual que vai ser o mecanismo de defesa que ele vai usar, gente? Vai se Ou fechar ele e vai falar menos ainda. Ele vai ficar aqui, ó. Aí ele vai fazer esse. Isso aí que a Ju comentou com vocês, ó. Ficar lá com o braço cruzado, sentado num canto Olha todo aí. encolhido. Isso é mecanismo de defesa, tá? Usar de agressividade. Você de novo com essa história. É mecanismo de defesa, certo? Então, assim, são inúmeros os mecanismos de defesa. E aí eu tô dizendo pra vocês
que se esse mecanismo de defesa ele entra em ação, subiu um muro de proteção, certo? Subiu um muro de proteção. E aí não tem mais comunicação. Acabou a comunicação. E aí ajude-se para vocês, ó. Usem da seguinte forma. Digam como vocês se sentem, tá? Então, ok, Eliane, então vamos voltar pro exemplo? Olha, meu marido, ele não conversa comigo. Você tem várias opções, você não tem uma só. De chegar para ele e falar assim, poxa, você nunca conversa comigo. Você pode chegar para ele e falar assim, nossa, eu sinto tanta falta daqueles momentos que a gente ficava horas conversando na época do namoro. Ah, era tão bom, né? Você não vai estar, né, batendo na cara dele. Não, você vai estar falando de você. Eu sinto falta. É totalmente diferente. Você não conversa comigo. Eu sinto falta. Ou então, imagina quando ele acerta. Isso funciona mais ainda, tá, gente? Um dia que ele chegou e dividiu alguma coisa com você e você olhar para ele e falar assim, ah, eu acho tão bom. É tão bom quando você conversa sobre isso comigo. Ah, esses momentos onde a gente divide essas coisas da vida são tão legais. Vai funcionar muito mais, tá? Muito mais do que você simplesmente chegar lá e acusar, e acusar, e acusar, e acusar, tá? Agora aí você tá comentando aqui, né? Deixa eu ver quem foi. A Sila falou assim, mas eu já fiz isso e nada mudou. Mas quantos anos fazendo o errado foi, né? Então, vamos pensar. A gente às vezes faz aqui o errado e a gente precisa quebrar o ciclo. Esse não é o objetivo? Mas a gente consegue quebrar o ciclo da noite pro dia uma vez? De jeito nenhum. Imagina, Ju, pode ser que uma vez que ela falou, ele até ficou desconfiado, né? Do tipo assim, essa Tem mesmo. alguma coisa aí. Então Tá vai querendo. fazendo de novo, né? Não? Vai fazendo de novo, pra ele ver, olha, realmente, né? E a gente vai errar nesse processo, tá, gente? A gente recomeça, certo? Então, isso é bem importante, né? Ju, mais alguma coisa desse tópico? Podemos passar adiante? Porque tem coisa para falar, hein? Tem. Vamos correr, mas é importante a gente saber, meninas, que leva tempo, tá? Uma vida, uma infância inteira, uma adolescência inteira sendo construído isso. Aí casou, aí você não sabia como era que se comunicava, não sei o que, aprendeu. Teve 2, 3 conversas. Ai, não mudou nada, não. Tá vendo? O problema é ele mesmo. Não, né? Às vezes tem coisas que a gente precisa falar várias vezes, mudar a estratégia, né? Mas vale a pena você construir uma comunicação eficaz, né? Dizendo como você se sente. Isso que a Eliane falou, gente. Elogiar quando for bom, né? Falar, olha, gostei quando a gente fez isso. Gostei quando foi assim. É muito mais fácil. Às vezes, quem é mais estourado vai ter que se segurar mais um pouquinho, né? Mas vale super a pena construir ali um modelo de comunicação saudável e que os dois tenham liberdade para dizer o que sentem um para o outro, sem, né, sem medo que o outro vai explodir e vai acusar. Isso mesmo. Então, vamos ficar atento e colocar em prática, né? Porque a gente às vezes ouve tanta coisa boa nessas lives, mas aí depois a gente fala, ai, foi tão bom, né? E vamos colocando em prática, tá, gente? Ó, de pouquinho a gente vai colocando em prática, né? Mas a gente comentou em algum momento aqui sobre essa repetição dos padrões, né? Prejudiciais. Ju até deu exemplos aí, né? Que às vezes aconteceram conosco enquanto filhos, né? E que agora a gente também tem filhos, né? Então, quantos de nós aqui temos filhos e muitas vezes a gente está fazendo o quê? Está repetindo aquele mesmo padrão, né? Então, vamos pensar, Ju, o que a gente pode fazer aí para evitar a repetição desses padrões que a gente já carrega dos nossos pais e que muitas vezes já nos magoaram lá atrás, né? E a gente vem aqui de novo e repete o mesmo padrão. Isso nos magoa 2 vezes, né? Nos magoa a primeira vez porque a gente já foi magoado no passado e nos magoa a segunda vez por fazer com os filhos. Então, vamos pensar, o que a gente pode fazer nessa convivência aí com os nossos filhos? Quando você vê, você já fez, né? Já repetiu o padrão. E é importante que a gente saiba, primeiro, que os nossos pais fizeram o melhor com aquilo que eles tinham.
a bagagem que eles tinham. E a gente hoje, a gente tem acesso a uma gama de informações muito grande. Tem livro, tem curso, tem terapia, tem diversos recursos que os nossos pais não tinham naquela época. Então, aquele era o melhor que eles tinham, mas a gente pode aprender e pode quebrar esse ciclo, né? Você sabe que aquilo te magoou tanto, por exemplo, você sabe que não ter o seu sentimento validado, que ser sempre muito criticado, te machucou, causou feridas em você, então você precisa se policiar para não repetir a mesma coisa com seus filhos. Ou um tempo desse a gente falou, a gente atendeu lá um casal que o homem dizia assim, mas eu não tive carinho, eu não tinha, meus pais não tinham esse negócio de, me abraçar, meu filho, eu te amo. Então eu também não sei fazer isso com os meus filhos. Realmente, a gente não sabe, mas a gente não nasceu sabendo de tudo que a gente sabe hoje. E aí o que é que eu sempre digo? Qual a sua profissão? Digamos, a Eliane é psicóloga, é fisioterapeuta, é um monte de coisa. Ela teve que estudar muito para ela chegar onde ela está. Teve que virar à noite, gastar com livro, ler um monte, teve que se esforçar muito. Ela errou, ela acertou, até hoje ela erra, ela acerta. Então, assim, a gente se esforçou muito para aprender a profissão que a gente sabe hoje, para exercer a profissão que a gente exerce. A gente se esforçou, a gente estudou, a gente aprendeu. Então, por quê? Que no tratamento com o filho eu tenho que simplesmente repetir, eu não tive, então eu também não vou dar. Não tive carinho, eu não tive abraço. Isso fez bem para você? Isso te deixou assim uma pessoa super feliz, super aberta? Não. Então, por que eu não tive? Tá bom, então eu vou me conformar. Meu pai era uma pessoa muito crítica, então agora eu posso criticar todo mundo. Não, eu posso estudar, eu posso me informar, eu posso fazer diferente, tomar essa decisão de fazer diferente. Eu não me dediquei para aprender minha profissão, para aprender o que eu sei, então eu também posso me dedicar. Como que eu faço para não repetir os padrões? Como que eu faço para tratar melhor meu filho, minha esposa? A gente aprende. Família é um eterno aprendizado. Eu já magoei muito meu filho, já repeti todos os padrões. O que é que eu digo? O que é que eu faço? Antes tarde do que nunca. Começa, né, a mudar aos poucos, começa a conversar, chama seu filho para uma conversa, pede perdão, meu filho, olha, eu sei que eu fiz isso, fiz aquilo outro. Gente, quando a gente pede perdão para um filho, tira aquela carapuça, né, de pessoa Perfeição. poderosa que não erra nunca, o filho abre o coração de uma maneira, diz assim, poxa, meu pai e minha mãe, eles não são aquelas pessoas perfeitas, né? Eles também erram, eles tiveram a dignidade de me pedir perdão, de me pedir desculpa, estão dispostos a mudar. Então, isso abre o coração, abre a mente. A gente precisa saber que nós não precisamos repetir esses padrões. Se você precisar, vá para terapia, leia, faça o que for possível, mas viva melhor com sua família, com seus filhos. Nossa, e essa ideia de pedir perdão, né? Como ela tem um potencial enorme de reconstruir uma relação. Sim. Como que esse pai e esse filho eles vão ter uma nova oportunidade de recomeço, né? E nós, Ju, enquanto mães, enquanto pais, a gente herdou isso também, né? Esse lugar de sei tudo, esse lugar de soberania, esse lugar, né, que os filhos às vezes olham e falam assim, é inatingível. Gente, como faz diferença, às vezes, a gente sentar com os nossos filhos e contar histórias de erros nossos, de quando a gente era criança. Olha, a mamãe, quando era criança, errou nisso, errou naquilo, eles ficam, sério, mamãe? Sério, papai? Porque eles vão enxergar em nós, enquanto pais, humanidade. Né? Eles vão perceber que nós não somos super-heróis. Estamos aqui por eles, tá? Para eles, para o melhor, né? Para oferecer o melhor, mas eles precisam nos enxergar enquanto humanos, né? Isso faz muita, muita diferença na vida deles. Então, se você não sabe por onde começar, faça o que a Ju disse, tá? Vai lá, tenha uma conversa com essa criança, pergunte para ela onde eu tenho errado. Eu te amo, eu quero acertar enquanto mãe, eu quero acertar enquanto pai, mas eu não estou sabendo por onde começar. Me ajuda, onde eu estou errando. E se ele falar alguma coisa, ele pode ter medo no início, tá?
Ele pode ficar assim, Pode. será? E se eu falar e levar umas palmadas, né? E se eu falar e levar uma surra? E aí você garante pra ele, não, filho, eu tô aqui pra te ouvir, tô aqui pra tentar ser uma pessoa melhor do seu lado. E realmente o papai quer te ouvir, a mamãe quer te ouvir, né? E aí você vai ter uma oportunidade de um recomeço. Escuta seu filho, viu? Ele pode dizer, olha, papai, quando você faz isso, olha, mamãe, quando você faz aquilo, eu não gosto, eu fico chateado. Ele vai te ajudar nesse processo, Sim. certo? E com Então, honestidade, né, também. Ser honesto, ser aberto, porque às vezes a gente pega, vai fazer estágio de terapia familiar, né? Aí a criança tá lá, a gente faz uma pergunta para a criança, ela olha para a mãe, aí a mãe olha para ela assim, né? responda ou Como não quem diz assim, responda? se você disser, né? Então, assim, às vezes a criança tem medo de falar, porque ela sabe, né, da maneira como você vai reagir. Mas a partir do momento que você reconhece, olha, eu sei que eu tenho errado nisso. Eu tô aqui para ouvir o que você sente, eu tô aqui disposto a recomeçar. Gente, isso não faz a gente perder a autoridade, não. Porque o maior medo de Ganha, pai e né? mãe é perder a autoridade. A gente ganha muito mais com isso. Quando a gente reconhece para os nossos filhos que a gente erra e que a gente quer melhorar e que a gente quer aprender. Veja que lição que a gente está ensinando para eles. Inclusive para quando eles forem formar a família deles, não ficarem nesse pedestal inalcançável de moral e tudo que nunca erra, né? Nossa, e olha, eu conheço uma história, Ju, de um casal que uma família assim que era uma família muito bonita e que vivia como se fosse aquele comercial de margarina, né? Aquela coisa linda, aquela coisa linda. E um dia os pais, né, chegaram para esses filhos e falaram assim: "Olha, a gente vai se separar". E a cabeça dessas crianças ficou assim bugada, porque é como se eles olhassem e falassem: "Mas como?", né? Mas como? Eu nunca vi nada nessa casa. Então, era aquele casal que não brigava na frente dos filhos, nenhuma discussão na frente dos filhos, tudo era velado aos filhos, né? Numa tentativa, claro, de fazer com que os filhos vivenciassem, né, um ambiente ali mais tranquilo, mas os atritos existiam, né? Então, quando a gente consegue, enquanto família, colocar os atritos, né, em uma conversa, deixar de novo essa humanidade transparecer, os nossos erros transparecerem, eu acho que a gente vai começando a formar pessoas mais saudáveis, sabe? Então, assim, se eu tô chateada e meu filho chega pra mim e fala assim: "Mamãe, você tá chateada?", e eu falo assim: "Não, meu filho, eu não tô chateada, mas eu tô", né? Às vezes não é com ele. E as crianças, elas têm esse potencial de esponjas, né? Elas acham que tudo é por causa delas. Tudo é culpa delas, é. Então, é importante, inclusive, que às vezes a gente chegue e fale assim: olha, a mamãe tá chateada com o papai. Infelizmente, a gente teve aqui um atritozinho, né? E eu tô chateada, e eu tô pensando sobre isso, mas a gente vai se resolver. Nós somos uma família que resolve os nossos problemas. A gente vai conversar, a gente vai resolver tudo, mas no momento a mamãe tá chateada, né? Para eles entenderem também que existem problemas nessa família e que esses problemas, eles não são jogados para debaixo do tapete. Na verdade, Eles são esses problemas resolvidos. são discutidos, são resolvidos e que, apesar dos problemas, a gente quer continuar junto, né? A gente erra, mas a gente quer continuar junto. E isso é extremamente saudável, né? Para a formação Sim. dessas crianças e para o tipo de família que eles vão ter lá na frente, né? Então, isso é muito, 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 muito importante, não é mesmo? Diga aí, Com Ju. certeza, com certeza. É super, hiper, mega, mega importante essa abertura, né? Às vezes também os pais acabam se desentendendo na frente dos filhos e brigam, mas não fazem as pazes na frente dos filhos, né? Vai pro quarto, se resolve tudo. Quer dizer, o marido foi grosso com a esposa na frente dos filhos, ela falou alguma coisa áspera com ele na frente dos filhos. Se isso acontecer, deixem que eles vejam um momento de perdão também. Olha, eu quero te pedir perdão, né? E tudo, para eles verem que os problemas nessa família se resolvem. Você viu o ruim acontecendo, deixa ver o bom acontecendo também. Deixa ver a reconciliação acontecendo também. Para a gente poder ensinar como ser emocionalmente saudável, para a gente ensinar para essa criança
para esse adolescente que o problema existe, que o problema é resolvível. Como é que a gente resolve? Ah, é fazendo assim. Sim. Isso é muito importante. Muito bom, Ju. E vamos começar a colocar, viu, gente, isso em prática. Vamos começar a sermos pessoas reais, pessoas que têm emoções, que vivenciam suas emoções, que se reconciliam. Pessoas também, enquanto casal, que demonstram afeto, tá? Porque às vezes tem esse outro lado também. Briga que é uma beleza na frente dos filhos, mas não dá um beijo, não dá um abraço, né? Não mostra afetividade, né? Então, como é importante para essa criança também enxergar o afeto que existe, né? Entre os pais, como isso é importante, tá? Então, vamos pensar nessas coisas todas, vamos começar a receber o esposo, receber a esposa quando chega em casa com um abraço, com um beijo, né? Pensar em momentos em família onde os pais ficam abraçados ali, conversando, que saem de mãos dadas, porque isso marca as crianças. Já contei minha história aqui para vocês, ficou marcado, viu? Não vi na minha casa e ficou marcado. Então, que isso não se reproduza, né, com os meus filhos e que eles tenham essa oportunidade de ver carinho entre os pais, né, de ver que existe amor ali, né? A gente se desentende? Desentende, mas quando eles pensarem assim, olha, quando eu penso nos meus pais, eu vejo mais momentos onde eles eram felizes do que momentos onde eles, né, tinham conflitos. E aí essa criança vai pensar assim, eu acho que vale a pena, né? Vale a pena casar, vale a pena ter uma família, parece que esse negócio é bom, né? Porque eu lembro da minha história. Então, vamos marcar, né, de forma positiva, né? Mas, Ju, me conta quando esses atritos, eles acontecem, né? Então, a gente falou sobre os atritos, falou da importância de se reconciliar na frente dos filhos, mas muitos casais, eu acho que é o que a gente mais percebe por aqui, pelo Laço e Soma, muitos casais, eles não sabem nem por onde começarem, né? Então, muitas vezes eles olham assim, tem o problema ali instalado, né? Muitas pessoas têm a facilidade de ir jogando para debaixo do tapete e pensando assim, eu tô com muita raiva, eu tô muito brava, mas uma hora vai passar. Eu oro, né? Você já deve ter ouvido muito isso, né? Não, eu só vou e oro para Deus tirar do meu coração. Pronto, né? Entrega ao Senhor e pronto. Pronto. Será que essa é a melhor forma, né, de resolver conflitos? Será que os problemas que eu tenho no meu casamento, eles não teriam outros caminhos, né? A oração é importantíssima, você tem uma jornada para isso, né? Uma jornada de oração. E é claro que é importante. Mas será que Deus fala assim, hein, Ju? Ore, minha filha, entregue nas minhas mãos e tudo vai se resolver. Você vai dormir com raiva e vai acordar bem. Vai estar tudo certo. É assim, Engula, Ju? né? Engula, não fale não, engula. Gente, é claro que tem coisa que dá para você deixar passar, né? Por exemplo, tem mulher que passa 15 anos reclamando da toalha em cima da cama e a toalha nunca sai de cima da cama. É menos estressante você ir lá pegar a toalha e botar no canto do que ficar cheia de ruga de tanto reclamar. Tem coisas que sabe, né? O Gary Chapman, gente, até depois lê um livro dele, ele fala que ele reclamava da gaveta, que a mulher nunca fechava. Não sei se você já leu essa história. E ele reclamava, reclamava, reclamava e não acontecia nada. Aí ele foi lá e começou a fechar as gavetas. Pronto. Acabou a reclamação, acabou o estresse, né? Mas a gente não pode engolir tudo também. Eu vou engolindo meus sentimentos. Não, eu tô com raiva. Não, peraí, eu não vou falar, não, né? Aí acontece uma coisa. Ou eu engulo demais, ou eu solto demais, não sei como controlar. E aí acontece, não sei se vocês já ouviram falar do diálogo do demônio, os diálogos do demônio, que são três. Conta aí, Ju. Um é de quem é a culpa, né? O primeiro, de quem é a culpa? Porque começa um jogando a culpa no outro. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Aí é aquela mulher que reclama, você nunca me dá atenção, você é isso, você é aquilo. E o marido vai se fechando, se fechando, se fechando. Então, assim, a culpa é de um, a culpa é do outro. Entra os dois no círculo vicioso, ninguém resolve nada e continuam sem conseguir se comunicar. Aí acontece também o outro diálogo do demônio, que é o espiral, uma dança, né? A polca do espiral, que quer dizer assim,
vai os dois repetindo aquela mesma atitude, né? Naquele espiral, e um não gosta, o outro não gosta, mas quanto mais eu falo, mais eu faço, porque eu não vou dar o braço a torcer, e fica naquele círculo vicioso e não conseguem se comunicar, até que chega no terceiro estágio, que é você estaca e foge, né? Ou seja, assim, ah, quer saber? Deixa pra lá, eu desisto. Aí um não fala mais com o outro, né? Um não olha mais na cara do outro, às vezes estão na mesma casa, mas senta um num canto, outro no outro, ninguém se fala, ninguém se olha, porque desistiram, né, da comunicação, desistiram do olhar e do amor. Então, o que é que a gente faz para parar, né? A gente fala mesmo, ah, mas o outro vai ficar com raiva. Sim, gente, mas a gente vai se ajustando. Casamento não é proibido ficar com raiva, não. Às vezes um vai falar uma coisa que o outro não gosta, depois se resolve, né? Agora sim, por que que ao invés de eu chegar e dizer, ah, porque você me deixa sozinha, porque é o futebol, porque é isso, porque é aquilo outro, as mulheres, né? Tem aquela necessidade emocional que a gente tem, aquela necessidade de conexão que a gente não sabe como pedir. Porque você fica, né? Você não faz, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. E a gente esquece do poder que tem de falar assim: olha, quando acontece X, eu me sinto Y. Mas quando acontece Z, eu me sinto W, né? Então, assim, quando acontece isso assim, eu me sinto mal, eu fico triste, eu tenho vergonha. Quando você faz essas brincadeiras na frente da sua família, por exemplo, eu fico com vergonha, eu fico triste, eu tenho vontade de ir embora. Mas quando você fala isso e isso comigo, eu fico tão feliz, né? E assim a gente vai se comunicando. O auge da comunicação é quando eu posso te falar o que eu sinto, sabendo que você não vai me julgar, sabendo que você não vai me recriminar por isso. Então, aprender um a ouvir o que o outro tem a dizer. Para você que tem dificuldade, como eu, por exemplo, tinha, né? De falar, não falava nada porque achava que o outro ia ficar com raiva, não sei o quê. Às vezes ajuda se você tiver falando num canto, você tá na cozinha, ele tá na sala, vocês estão conversando, você tá falando, porque você não consegue olhar nos olhos. E aí vai fazendo esse exercício de ir aproximando e depois vai falando, olhando nos olhos da pessoa. Eu não preciso perder a paciência, eu não preciso gritar, eu não preciso acusar o outro, mas eu posso falar para ele: olha, eu me sinto assim. Quando isso acontece, eu me sinto dessa maneira. É diferente você dizer assim: você me tira do sério. E dizer assim: olha, quando isso acontece, eu saio do sério. Eu não consigo lidar com isso. Eu preferia que não acontecesse. Eu não jogo a culpa do meu sentimento na outra pessoa. Eu assumo que aquilo é meu e estou ali falando para ela do meu sentimento. Vamos resolver. É os dois, gente, unidos pelo nós. Porque o casamento é eu, é você, mas tem o nós. E é pelo nós que a gente precisa lutar. Porque é a minha necessidade, porque é a sua necessidade, porque o meu separa assim o que é um do que é do outro, mas tem o nós. E nós dois vamos caminhando juntos para o nós. E vamos lutar pelo nós e vamos resolver aquele problema por nós. Fantástico. Eu costumo dizer assim, ó, Ju, casamento não é uma queda de braço, De né? jeito nenhum. Não é você querendo saber se você é mais forte que o outro, se você tem mais razão que o outro. Casamento é um time, tá? É um time lutando junto com objetivos em comum, tá? Então a gente tem um objetivo em comum, que é vencer esse jogo chamado casamento. Mas eu tenho uma posição, meu marido tem outra posição, eu faço uma coisa, ele faz outra, mas a gente tem um objetivo em comum. Então, fantástico a gente pensar assim, tá? Existe o eu, existe o você, mas existe o nós. E tudo isso que a Ju falou, meninas, tudo isso, tá, tem a ver com intimidade, certo? A gente tem um desejo enorme na vida, que é o desejo de sermos aceitas. Né? Enquanto seres humanos que somos, queremos ser aceitos pelo outro ser humano. Mas esse nosso maior desejo também é o nosso maior medo.
E a gente às vezes se esconde. A gente às vezes faz assim, ah, não, mas se eu mostrar, né? E se ele não quiser? E se ele não gostar? Mas entenda uma coisa. Esse é o nosso maior desejo, é sermos aceitos, tá? E isso é intimidade. Se eu consigo me mostrar para o outro, né? Eu estou sendo íntima dele. E existe, claro, né? Uma melhor forma de se mostrar para o outro. Existe, todo mundo tem seu lado A e todo mundo tem seu lado B, certo? Temos muita coisa acinzentada nesse caminho também, né? Entre o A e o B. Mas vamos entender que o outro que está com a gente, dentro desse negócio chamado casamento, ele decidiu ficar. Ele provavelmente já conhece os seus defeitos. Ele já conhece suas limitações, mas ele está decidindo ficar. Então vamos trabalhar no que é possível, né? Vamos trabalhar no que é possível para ter uma convivência mais amistosa, para sermos mais felizes, né? Dentro desse negócio chamado casamento. Porque eu sei que a gente vive num mundo de pecado, né? Mas é possível, viu? É possível. Você não vai ter, a gente falou Sim. aqui desde o início, você não vai ter um casamento perfeito, tá? Mas você vai ter um lugar aprazível, você vai ter momentos felizes. E felicidade é um caminho. Felicidade não é um estado de espírito, tá? Imagina uma estrada aí, ó, para você percorrer, chamada felicidade. Vão vir percalços, tá? No caminho. Mas vale a pena. Vale a pena no final a gente continuar lutando. A gente tinha milhões de coisas para falar para vocês e o tempo não deu, né? Só tem Pois mais é. 2 minutos, Ju. Então A fala conversa aí. ficou muito boa, né? Assim, aí a gente vai falando e A vai, gente vai ter que vai. repetir, né? A gente vai ter que Também repetir esse acho. negócio E é para um poder assunto muito falar mais. abrangente, né? É É um bom, né? assunto muito abrangente, é bom. Mas, gente, Ah, ó, tudo é fala, construído. fala suas últimas palavras. Deixa eu só acalmar o povo aqui. Vai ficar salvo, tá? Vou deixar tudo salvo. E aí você fique tranquila, Ju, e fale aí seus últimos recadinhos para essa galerinha. E já agradeço aqui, porque se cair, viu, Ju? Então, olha, muito obrigada por estar conosco, foi uma delícia. Vamos repetir outras vezes e deixa aí Vamos uns sim. recadinhos para essa mulherada, para esses rapazes que estão aí assistindo. Pode falar. Gente, olha, casamento é um presente de Deus. E é muitas coisas, a maioria das coisas que a gente vê acontecendo no casamento são coisas resolvíveis. Eu ouvi um dia dizendo assim que a grama mais verde é a que é mais regada. Então a gente às vezes fica olhando para a grama do vizinho, ó, a grama dele como é verde, a minha tá amarelada. Vá regar a sua. Vá cuidar do seu. Para de ficar comparando os recortes da realidade que você vê na vida dos outros e achando que o seu casamento é ruim, que não é perfeito. Regue sua grama. Olhe, trabalhem pelo nós e vivam esse presente que Deus deu para vocês, sabendo que o aprendizado vai continuar para sempre. Os ajustes serão para sempre. Mas a gente consegue, porque Deus não fez isso para deixar a gente infeliz, não. Ele fez para ser bênção na nossa vida e pode ser se vocês trabalharem por isso. Muito bom. Vai acabar, viu, meu povo? Mas olha, eu agradeço vocês que estão aqui, que comentaram, que colocaram as dificuldades de vocês, que ouviram, que estiveram atentas e atentos, porque temos homens também. E aí, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Comecem a mudar pequenas coisas, tá? Comecem a ler. Se tiver muito difícil, procurem ajuda, procurem terapia, procurem IGs. Olha, a gente já tem, né? A gente já tem essa ferramenta que é o Instagram, então procure coisas que te edifiquem, sabe? Que te enriqueçam enquanto ser humano que você é. E eu acredito em tudo que a Ju falou, tá? Eu assino embaixo, porque de fato, casamento é um sonho de Deus para nós. E é possível. É possível que sejamos mais felizes e o tempo vai acabar. Então, mais uma vez, Ju, muito obrigada. Beijos para você. Vamos repetir mais vezes e vamos colocar em prática tudo que foi falado aqui hoje, para que a gente continue, né, sendo bênção, tá? Deus, ele nos abençoou para que nós, enquanto seres humanos que somos, também sejamos bênção. Bênção para o nosso vizinho,
bênção no Instagram, bênção para quem entra em contato com a gente e bênção para os de casa. Então, ó, beijo para todo mundo.